Poder sentar, igreja, para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós começamos a semana passada, terça-feira passada, sobre um estudo, aleluia, e eu coloquei o nome, carinhosamente de "É isso que Deus faz com quem é fiel". Amém, Jesus? E confia nele. Então, preste bem atenção, por favor. Deus, ele não faz exceção de pessoas para salvar. Amém? Ele não faz a exceção de pessoas para salvar, mas para usar. Deus escolhe a dedo. Amém, Jesus? Para salvar, não. Todo mundo, todo aquele que crê no Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e permanecer firme até o fim, será salvo. Mas para usar, Deus ele escolhe a dedo, Nem entanto, de tantas pessoas, que havia no povo de Israel, e são poucas pessoas que você vê diante de um povo tão grande, o número de pessoas que foram usados por Deus, que estão com seus nomes, aí perpetuado na Bíblia. Então isso nos chama atenção, por quê? Porque nós temos que entender que quanto mais nós nos tornamos íntimos de Deus, mais de Deus nós vamos receber. Amém, Jesus? E é até interessante que ontem nós estávamos subindo ao monte, Ontem a gente estava ali, toda segunda-feira nós estamos subindo ao monte, e a gente desce em torno de meia-noite e pouco, a gente está descendo. E ontem, na subida do monte, a gente estava conversando, a gente sobe conversando sobre a palavra, e o irmão Gabriel falou assim: pastor, o senhor viu aquela passagem lá? Que quando os anjos vieram de encontro a Abraão, Abraão estava no deserto, Abraão estava sentado na porta da sua tenda, meio-dia. Meu irmão, meio-dia no deserto é a hora mais forte. Quem está entendendo, diga amém. É a hora do sol mais forte. Sara estava dentro da tenda e Abraão estava fora da tenda, sentado no sol ao meio-dia. O que será que tinha acontecido? O que será que tinha acontecido? Aí a gente já começa a ter uma interpretação, O negócio não estava muito bom. Para Abraão sair de dentro da tenda ao meio-dia e ficar sentado no sol, é porque estava melhor o sol do que lá dentro da tenda. Alguma coisa aconteceu ali. Amém, Jesus? E nesse momento, 3 anjos vão aparecer para Abraão. Amém? E quando os 3 anjos chegam, um fala com ele, e Abraão se prostra. Mas Abraão se prostra diante de um só, e não diante de todos. Por quê? Essa é a questão. Abraão era tão íntimo de Deus que conhecia a voz de Deus. E quando o anjo abriu a boca e falou com ele, ele falou: é Deus. E ele se curvou. Amém, Jesus? Havia 3 anjos e ele se curvou na frente do anjo que estava no meio, que era o próprio Deus. Então a intimidade faz isso. Se você aqui, você que é casado, se tiver 100 mulheres reunidas no mesmo lugar e começar a gritar, no meio dessas 100 mulheres você vai conseguir ouvir a voz da sua esposa. Por quê? Porque você tem intimidade com ela. Amém, Jesus? Então, aquele que tem intimidade com Deus, ouve a voz de Deus. E é isso que é o diferencial na vida das pessoas. Porque Deus, quando Ele vai escolher alguém para usar, Ele escolhe através do quê? Da afinidade. Ele escolhe através daquele que está mais próximo para executar aquela missão, aquele trabalho. Amém, Jesus? Os homens de Deus, os profetas menores, meu irmão, Deus chamou eles do nada. Tem um profeta
na Bíblia, acho que é Amós, era boiadeiro. O homem tomava conta de boi e Deus chamou para pregar a palavra. Por quê? Porque Deus viu algo diferente nele. Amém? Às vezes a pessoa está lá no fundo da roça, não sabe nem falar direito, nem escreve, nem lê, mas está buscando a Deus mais de quem tem instrução. Amém, Jesus? Então isso, Deus não escolhe, aleluia, pela capacidade. Deus escolhe pela entrega, pelo derramar do seu coração, pelo amor que você tem para com Ele. Amém, Jesus? E como nós estamos estudando aqui sobre a vida de José, né? E Gênesis 41, coloca aqui para mim, por favor, Gênesis 41, do versículo 50, 51 e 52, né? Que foi o primeiro versículo que nós lemos ali a semana passada. Vai falar bem claro, né? Dessa transformação de vida que teve José. Agora, por que José teve essa transformação de vida? Porque José foi escolhido por Deus. Amém? E aí eu digo para vocês, né? E afirmo nessa noite, para salvar, Deus não faz distinção. Para salvar, Ele não faz exceção. Mas para usar, Ele faz. Por quê? Porque José tinha mais irmãos. Deus não poderia ter escolhido algum deles? Não. Por quê? Porque Deus queria José. Por quê? Porque José era diferente. José buscava intimidade com Deus. José buscava andar na presença de Deus. A palavra, se você for estudar sobre a vida de José, os irmãos de José, eles enganavam Jacó. Os irmãos de José, eles praticavam o que era ruim aos olhos de Deus. Eles pecavam, eles iam em festa pagã, eles ficavam com outras mulheres. José nunca fez isso, porque havia temor a Deus no coração de José. Então, quando Deus precisou de alguém para usar na terra, quem que Deus buscou? José. Amém, Jesus? Então, olha aqui, esse versículo é bastante interessante. Olha o que José vai dizer. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On, deu a José 2 filhos, né? E aqui nós vamos começar a entender. Por quê? Porque através dos filhos que nasce a José, José vai colocar o nome deles. E o nome que ele coloca nos filhos mostra toda a sua trajetória até chegar governador do Egito. Amém? Aí ele vai dizer, o primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Amém? Então, Deus fez ele esquecer do sofrimento. De todo o sofrimento que ele passou. Desde o momento que os irmãos dele bateram nele, jogaram ele dentro de uma cisterna, depois venderam ele para o Egito, né? Ele chegou no Egito como escravo, foi vendido como escravo, depois na casa de Potifar, aleluia, foi traído pela mulher de Potifar, ficou 2 anos preso numa prisão, sofreu, apanhou, passou fome, passou frio, mas tudo isso, Deus estava no controle. Quem está entendendo, diga amém. Deus estava preparando José para o que estava por vir. Às vezes nós reclamamos tanto, irmão, dos processos da vida. Às vezes nós reclamamos tanto de estar passando uma luta, de estar passando um problema. Opa! Mas às vezes Deus está forjando o seu caráter. Às vezes Deus está deixando você mais experiente com essa aprovação. Provavelmente Deus tem um propósito maior para a tua vida depois que passar essa luta. E é isso que nós temos que focar. Amém? Nunca perguntamos para Deus o porquê das coisas que estão acontecendo conosco. Mas devemos perguntar para Deus o para quê que isso acontece na nossa vida. Porque sempre tem um propósito. Amém? E o propósito pode estar além das suas expectativas. Pode ter certeza nisso. Amém? E aí o segundo filho. Aleluia. Esse é o 42, né? E o segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Então quer dizer,
quando Deus presenteou José com 2 filhos, ele pegou os 2 filhos que era presente de Deus e colocou o nome deles, que significavam toda a sua trajetória até chegar a governador do Egito. Amém? Isso é um agradecimento a Deus, né? Que ele faz, provavelmente. Amém, Jesus? Nós vimos aqui uma série de outros versículos, né? Que nós não vamos ler agora. Mas, como eu disse a semana passada, nós vamos aprofundar na história de José. Amém? Principalmente no momento que eu acho que é o mais precioso para nós. No momento em que os seus irmãos recorrem ao Egito para comprar comida. Tá? Por quê? Porque nós sabemos que desde o momento em que os seus irmãos invejam José, José era filho da velhice de Jacó. Então, quer dizer, Jacó, ele agradeceu a Deus, muito a Deus, por ter nascido José, porque ele já era um homem muito de idade. E por ter gerado um filho, aquilo para ele foi uma dádiva, uma bênção extraordinária da parte de Deus. Então, Jacó, ele tinha um cuidado com José, por causa de ser filho da sua velhice. A gente consegue entender porque as mães, né, hoje em dia, século 21, 2024, hoje as mulheres têm outra mentalidade, né? Hoje uma gravidez programada, não uma gravidez acidental, como a gente vê aí, infelizmente, né? Uma jovem de 16, 17 anos, até menos que isso, engravidando, isso aí não é uma gravidez planejada, isso aí é um acidente de percurso. Criança não tem nada a ver com isso, a responsabilidade é do homem e da mulher ali, né? Enfim, mas isso não foi planejado. Agora, quando se há um planejamento para ter um filho, observa que as mulheres estão tendo filho mais tarde. Aquelas que planejam. Então as mulheres estão tendo filho com 35, 40 anos. Por quê? Porque eu já conquistei minha casa própria, eu já conquistei a minha carreira, estou no auge da minha carreira, cheguei aonde eu queria, né? Estudei tudo que eu podia estudar, então agora estou com a minha vida estabilizada, eu vou criar um filho. Isso é o mais sensato a se fazer. Isso é o mais sensato a se fazer. Então, mas veja que essa gravidez cada vez mais tarde, também os médicos alertam que é cada vez mais arriscado. Então, nós conseguimos entender Jacó de ter uma alegria tão grande de José ter nascido. Porque certamente havia um risco dele não nascer, de não vingar. Mas aconteceu. Então, quando José, ele cresce, o pai dele, o Jacó, instrui José, e a criação de José é diferente. Porque Jacó vai instruí-lo na palavra. Jacó vai pegar esse menino, vai botar sentado do lado dele, ele vai contar a história de Israel. Ele vai contar a história do povo sendo liberto do Egito. Ele vai contar a história de Moisés. Ele vai contar a história de Josué. Ele vai contar a história do seu avô Abraão, do seu pai Isaac. Amém? Ele vai contar toda a trajetória até, aleluia, na sua própria vida, Jacó. Com isso, José, ele vai crescer dentro de uma instrução. E aí a palavra do Senhor diz, aleluia, né? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, porque quando crescendo, não se desviará dele. Amém? Então veja que em algum momento, Jacó errou na criação de seus outros filhos. Mas com José ele quis acertar. E ele acertou. Porque não só Jacó tem uns olhos diferentes para José, como que Deus também tem. Deus, ele fixa os olhos em José. E José é preparado em todo momento. Então, José, ele é um menino tão especial que ele começa a ter sonhos.
E os sonhos já é um sonho profético. É um sonho para o futuro. É algo que estava para acontecer. E ele começa a sonhar com aquilo. E numa reunião, num jantar entre família, José expõe o seu sonho. E naquele momento até o seu pai não entende, o repreende. Os seus irmãos ficam com mais raiva dele, né? E aí começa toda a intriga, a injustiça, a perseguição contra a vida de José. Agora lembre-se, Deus está no controle. Porque era necessário José sair do meio da sua família. Amém? Era necessário José sair de perto do seu pai. Seu pai manda confeccionar, né, uma roupa nova para José, coisa que ele nunca fez com os outros filhos. E aí eu vejo que Jacó passou dos limites, porque se você tem 10 filhos, você precisa tratar os 10 igualmente. Sim ou não? Né? Eu não digo que você deve tratar uma menina igual ao menino, não. Isso não. A menina sempre vai ser mais bem cuidada, né? O menino você vai ensiná-lo, né? De pé no chão, comendo areia, jogando bola na rua. Agora a menina não. Menino você vai ensinar ela dentro de casa, né? Ser cuidadosa com ela mesmo. Enfim, amém? Eu tenho filho menino, eu sei que é isso, né? Então a menina teve muito mais atenção do que o menino, né? No fato do cuidado, né? Não do fato do amor. O amor foi igual para os dois, né? Mas existe esse cuidado maior com a menina do que com o menino. Então Jacó, ele falhou nesse aspecto, porque o que ele deu para José, ele não deu para os outros filhos. E aí o que gerou no coração dos filhos? Ah, José vai ser maior do que nós, José vai mandar em nós somos mais velhos do que ele, né? Rubens era o primogênito, né? Rubens ficou enciumado, porque os outros irmãos falaram, viu, irmão? Se você não tomar que é quanto que é seu, José vai pegar. E começou aquela intriga maldita que o diabo gosta, né? Entrou no meio, e o que aconteceu? Pegaram José. Pegaram José, bateram em José, jogaram José numa cisterna. A intenção era matá-lo, enterrá-lo, para nunca mais seu pai achar. Mas Deus estava no controle. Então Deus vai pegar e não vai permitir a morte de José, mas vai permitir que José seja vendido. E quando, a partir do momento que José sai daquela cisterna, daquele buraco, e é colocado dentro de um recipiente aonde era levado ali os escravos para o Egito, quando ele é colocado ali, meu irmão, nesse momento, o vínculo familiar de José é quebrado. É quebrado naquele momento. Porque ele não vai ter mais a ajuda do pai. Ele não vai ter mais a ajuda dos seus irmãos. Ele não vai ter mais a ajuda da sua família. A partir de agora é só Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. E o que isso nos ensina? Que nós não podemos ser dependentes de ninguém, somente de Deus. Por mais que você ame a sua esposa, por mais que a sua esposa te ame, por mais que você ame seus filhos, mas você tem que ser dependente de Deus. É Deus, aleluia, que tem que ser Senhor da tua vida. Amém? Não a sua família, não seus filhos, não sua esposa, não seu marido. Se você tem sim, aleluia, que manter a sua família, tem que ter respeito pela sua esposa, tem que amar, enfim. Mas o Senhor da tua vida é Deus. Então ali o Senhor começa um trabalho, porque até então José amava a sua família, e ali começa um trabalho espiritual na vida de José. Deus começa a forjar o caráter de José. Por quê? Porque a partir de agora, ele partindo para o Egito como escravo, ele só tem uma pessoa a confiar, o próprio Deus. E é o que José faz. José se apega a Deus. Porque ele vai para uma terra estranha, aonde ali não cultua o seu Deus, né? Uma terra pagã, cheia de demônios, né? Cheio de outros deuses. Então, ele vai para um lugar totalmente diferente. Ele sai do seio do seu pai, do cuidado da família, e vai para uma terra hostil.
E quando José chega lá, o que José faz? José se apega a Deus. José passa a buscar a Deus. Em todos os âmbitos da sua vida, José busca a Deus. José busca a Deus à noite, José busca a Deus de dia, José busca a Deus para comer, José busca a Deus em todos os lugares da sua vida. Isso é interessante, por quê? Porque agora ele só depende de Deus. Agora, uma coisa interessante, ele não desanima. Ele não fala assim, não, Deus desistiu de mim. Ele não coloca a culpa em Deus do que está acontecendo. Ele se mantém fiel ao Senhor, mesmo diante da tragédia que está acontecendo na sua vida. Mesmo diante do que os seus próprios irmãos de sangue fizeram com ele. Ele poderia se revoltar com a vida, com o mundo. Ele poderia fazer isso. Quantas pessoas, por menos do que isso, nós vimos aí nos noticiários, tirando a própria vida. Ou se revoltando, voltando para vingar, matando todo mundo. José não, ele confia no Senhor. Ele coloca a sua vida nas mãos de Deus. E ali, dentro do Egito agora, Deus começa a trabalhar na sua vida. Ele vai para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, ele trabalha por cerca de 2, 3 anos. Na onde José bota a mão, Deus bota a mão também. Aonde José bota o pé, Deus bota também. Essa é a marca registrada de José. A casa de Potifar prospera, ao ponto de Potifar fazer a mesma coisa que o rei do Egito vai fazer. Colocar tudo em suas mãos. Potifar, ele é o general de guerra do Egito. Ele tem poder sobre todo o exército do Egito. Mas ele confia em José tudo o que ele tem. E José passa a ser dono da casa dele praticamente. Abaixo somente do próprio Potifar. Só que com aquela, vamos dizer, aquela postura de homem de Deus, aquele cuidado que José tem com as coisas de Potifar, né? Com a busca ao Senhor, uma vida exemplar, chama a atenção da mulher de Potifar. E essa mulher deseja Potifar como homem. E o que acontece? Uma perseguição. Começa um jogo de sedução e José, ele consegue entender. Ele interpreta aquilo como uma coisa má, como algo que quer afastar ele de Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai correr. Porque a palavra do Senhor diz assim, que nós temos que correr do pecado. Nós temos que correr do mal. Há momentos que Deus vai nos mandar enfrentar. Mas só quando Deus mandar, porque caso contrário, você tem que correr. E ele correu. A mulher entrava por uma porta e saía por outra. A mulher mandava ele fazer alguma coisa, ele mandava outro no lugar dele. A mulher chamava ele, ele mandava outro no lugar dele. Ele fez tudo o que ele podia fazer. Mas um dia, com Deus no controle. Porque Deus, quando ele vai trabalhar na vida do homem, quando ele vai preparar o ser humano para uma missão, ele trabalha em vários níveis. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes você está no primeiro nível do trabalhar de Deus na sua vida. Às vezes você está no segundo nível do trabalhar de Deus na sua vida. Não sei. Às vezes você está passando por um processo que às vezes pode ser o último nível que Deus está testando você. O José passou por vários níveis. Primeiro nível, ser traído pelos seus próprios irmãos. Segundo nível, ser escravo no Egito. Terceiro nível, ele chegou. A mulher tentou algo contra ele. Tentou forjar ali alguma coisa. Não aconteceu. Ela recebeu um não na cara. E ela não aceitou aquilo. Se levantou contra José. E aí foi forjado um crime. José é preso injustamente. Injustamente. E quanto tempo ele passa na cadeia? 2 anos.
Quando José chega na cadeia, a cadeia é a cadeia. Depois de 2 anos, a cadeia estava melhor que o palácio do próprio faraó. Por quê? Porque aonde José põe a mão, aonde José entra, Deus entra com ele. E ali, dentro da prisão, o que Deus trabalha em José? Sua paciência. Ele interpreta o sonho, né, de 2 homens que estão ali também presos, que tentaram matar o faraó. Aí ele fala assim, não, você vai voltar para o seu cargo. Você vai ser honrado, vai voltar para o seu cargo, mas você vai morrer. E aí o que acontece é exatamente o que José diz. Um foi restituído o cargo dele, o outro foi levado à forca, porque foi comprovado que um queria matar o faraó. Aí quando aquele que é honrado a Deus volta na prisão e agradece a José. José fala, lembra-se de mim, quando você estiver lá com o rei, lá, lembra de mim, por favor, fala, né, tudo isso para o rei. E esse que era um copeiro, ele esquece de José por 2 anos. Esquece de José, mas um dia, tendo o faraó, né, um sonho, ele chamou todos os intérpretes do reino, ninguém conseguiu interpretar, chamou os encantadores, os feiticeiros, chamou todo mundo, ninguém soube interpretar. Aí o copeiro, numa dessas reuniões, se lembrou de José e falou, ó Senhor, se eu tiver palavra diante de ti, que eu sou teu servo, tem um rapaz lá na prisão lá que interpretou meu sonho, acho que ele pode interpretar o do Senhor também. Então entenda que isso é uma coisa interessante. A aprovação de Deus tem começo, meio e fim. Quando há um propósito de Deus na tua vida, passar por certas coisas, isso tem um começo, tem um meio e tem um fim. Isso vai acabar. Amém, Jesus? Nem tanto Paulo vai dizer em uma das suas cartas, dizer o quê? Que a sua leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada em você. Então Paulo está dizendo que as provações tem dia e hora para acabar. E na vida de José foi assim. Mas é claro que a aprovação que José estava passando, o momento difícil que José estava passando, não podia acabar antes daquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Às vezes nós oramos, né? Pô, Senhor, acaba logo essa luta. Nossa, resolve logo esse problema. Nossa, não aguento mais ficar pensando nisso. Mas às vezes não é o momento. Às vezes Deus está te forjando. Às vezes Deus está trabalhando no profundo do seu ser, para que quando isso acabar definitivamente, você seja uma nova mulher, um novo homem. Amém? Forjado mesmo, para aguentar o que vai vir pela frente. Então são fases na nossa vida. E diz a palavra do Senhor que o rei manda chamar José. José entra diante do rei. O rei fala para ele o sonho e ele interpreta o sonho. No que ele interpreta o sonho, quem está ali na sala do trono? O próprio Deus. O próprio Deus está ali. E ele então trabalha naquele ambiente, na vida do próprio faraó, para que reconheça José como o único homem que pode enfrentar os 7 anos de fome que está vindo. E aí ele é elevado a governador do Egito. Amém, Jesus? Então aqui em poucas palavras, e rápido, obrigado, meu irmão. Eu sou o único pastor que mesmo no frio consegue suar. E você consegue ver que tudo aí tem a mão de Deus. Deus não deixou José morrer. Não deixou ele morrer na prisão, não deixou ele morrer como escravo, não deixou ele morrer pela mão dos seus irmãos, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Às vezes você falou, poxa, eu já passei por tanta coisa na minha vida e cheguei até aqui, o que será que Deus quer? Deus quer o melhor para você, porque senão já era para você ter descido a sepultura há muito tempo lá atrás. Amém, Jesus? Deus quer alguma coisa da sua vida. Então, quando José chega ao governador do Egito, José, ele vai revolucionar o Egito. Porque quem dá sabedoria a ele? É Deus. Deus dá sabedoria a ele para plantar, para guardar o que plantou, para se manter, aleluia, nos momentos de fome. E quando chega o tempo de fome,
Jacó e seus filhos já não tem mais para onde correr. E aí Jacó manda os seus filhos ir comprar comida onde? No único lugar que tem, porque a fama já tinha percorrido. Que havia um governador lá que havia se preparado para esse tempo difícil. E eles vão comprar comida até o Egito. Amém, Jesus? E é nessa parte que eu quero que vocês foquem, porque o versículo está aqui. Eu quero que vocês foquem nisso, porque José, dentro de tudo que aconteceu com a sua vida, ele entendeu o plano de Deus. E o que eu quero que você, aleluia, também possa entender? O plano de Deus na sua vida. E aí você vai começar a compreender por que certas coisas estão acontecendo com você. Amém, Jesus? Olha o que diz Gênesis 42. Quando José é exaltado e chega governador do Egito, ele não vai se vingar da sua família. Ele não vai se vingar dos seus irmãos. Por quê? Porque ele entende o projeto de Deus. Amém, Jesus? Gênesis 42, versículo 8 e 9. Olha o que diz a palavra. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhe disse: vocês são espias, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Preste bem atenção. É até, quantos versículos? São 2 só. Volta lá para mim. Isso. O outro. 9, isso, perdão. Lembrou-se então do sonho que tivera a respeito e disse: é isso aqui que eu quero que você guarde. José se lembrou. Depois de muito tempo, José volta a reencontrar seus irmãos, que vieram até Egito comprar comida, porque estavam passando dificuldade onde ele estava. E quando José olha, ele fala: meus irmãos. Só que vem um sonho na cabeça dele. E o sonho era o quê? Que os molhos, cada um tinha colhido um molho, mas o molho de José ficava no centro e os outros molhos se curvavam diante dele. Aí José falou assim: puxa vida, se cumpriu a profecia. Era plano de Deus de eu chegar aqui. Por isso que eu passei, porque eu passei. Porque era vontade de Deus de eu ajudar a minha própria família. De eu salvar o meu pai, salvar meus irmãos da fome terrível que tinha alcançado a terra naquele momento. Amém? Então ele entendeu o plano. Você tem que entender o plano de Deus na sua vida. Às vezes tem pessoas sofrendo, angustiadas, aflitas, não conseguem viver, chora o dia inteiro, porque não entende o plano de Deus. Você está entendendo? Estão depressivas, porque não entende o plano de Deus. Você tem que entender. José entendeu, quando ele enxergou, veio a lembrança e o Espírito Santo trouxe isso ao seu coração. E ele se lembrou. Se lembrou do sonho. Ele falou: puxa, a vida é isso. A profecia está se cumprindo. Amém? Olha o que diz Gênesis 45. Aleluia. Gênesis 45, do 5 ao 8. Olha a vontade de Deus. Olha como ele entende a vontade de Deus. Preste atenção nas palavras de José. Veja como ele entende. Olha só. Agora, não se aflijam, nem se recrimine por terem me vendido para cá. Olha só. Agora ele vai ter um encontro pessoal. Ele vai se revelar aos seus irmãos. Mas olha o entendimento de José. Irmãos, outra pessoa no lugar de José já estava com 38 ali para dar um tiro na cara dele, irmão. Sinceridade. Tá entendendo? Poxa, teve a saidinha agora, né? Infelizmente votaram no Congresso, mas nós estamos sabendo que o nosso país está virado de ponta cabeça, né? Os poderes não adianta mais coisa nenhuma. Não sei nem por que tem deputado mais lá. Porque tudo que está fazendo lá está tudo ao contrário. Eles votam lá, derruba aqui. Vota lá, derruba aqui. Então, para de pagar deputado, pô. 100 mil reais por mês cada um. São 518 deputados. Né? Para de pagar esse dinheiro. Larga a mão. Não tem mais deputado nenhum. Não vale nada fazer lei lá. Teve a saidinha.
Só aqui no Vale do Paraíba, 3.200 presos foram soltos. Só aqui no Vale do Paraíba. Agora eu digo para você, quantos desses, infelizmente, estão agora indo atrás de uma arma de fogo para ir atrás da pessoa que colocou ele na cadeia, para matá-lo? José aqui vai fazer diferente. Amém? José aqui vai fazer diferente. Olha o que ele vai dizer para os seus irmãos. Agora não se afligem, nem recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Meu irmão, fica mais leve a vida se você entender o plano de Deus na sua vida. Fica mais leve. Amém, Jesus? Vamos lá. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Meu Deus, sofreu, irmão. Mas sofreu longe da família, saudade do pai. Quem está entendendo, diga amém. Prisão, açoites, passou fome, passou frio. E ele fala, foi Deus que me mandou para cá. Meu Deus do céu. Mas sabe o que eu consigo entender? Eu consigo entender que é o seguinte. Todo sofrimento do processo, ele é extinguido na hora quando vem a vitória sobre a tua vida. Na hora é extinguido quando vem a vitória. Você nem se lembra mais do sofrimento. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? É isso que acontece. Então, foi o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para Faraó. E me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então ele falou, foi Deus. Agora, ele poderia agir totalmente diferente, irmãos. E eu acredito que se José agisse totalmente diferente, ninguém ia recriminá-lo. Ah, mas ele tinha razão. Ah, mas no lugar dele eu faria a mesma coisa também. Onde já se viu fazer o que fizeram com ele? Teria muita gente para apoiá-lo. Mas ele preferiu ter a aprovação de Deus na vida dele. Amém, Jesus? Aleluia. Observação, coloquei aqui, ó. O seu destino está nas mãos de Deus e não na mão de pessoas. Amém? O seu destino, o seu futuro não está na mão de pessoas. Está na mão de Deus. Então olha para Jesus, autor e consumador da tua fé. Porque se você honrar Ele agora, Ele vai honrar você lá na frente. Amém? Se você servir Ele agora, Ele vai te honrar lá na frente. Quem está entendendo, diga amém. Porque o que nós plantamos hoje não é para colher amanhã, é para colher lá na frente. E é por isso que nós precisamos plantar. Amém, Jesus? Gênesis capítulo 50. Do versículo 15 ao versículo 21. O que José, depois de entender o plano de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai pagar o mal com o bem. Que é o que a Bíblia manda nos fazer. Nunca devolva na mesma moeda o que você recebeu. Nunca devolva a altura que você recebeu. Não, aquela pessoa fez isso para mim, eu vou fazer do mesmo jeito. Esses dias tinha uma irmã lá no Figueira. Eu falei assim, Senhor Jesus, converte essa mulher. Ela veio falar para mim, pastor, meu sobrinho, sabe? Um dia eu mandei mensagem para ele mora lá em São Paulo, eu mandei mensagem para ele e ele nem me respondeu. Eu falei, irmã, então, agora ele me mandou mensagem. Me mandou mensagem no Dia das Mães, sabe o que eu fiz? Eu não respondi. Eu falei, perdeu a oportunidade, mano. Perdeu a oportunidade de abençoar a vida dele e ser abençoado. Falei assim para ela, irmão. Ela fechou a cara, ficou braba. Falei, só perdeu a oportunidade, porque só não pode pagar o mal com o mal. Você tem que pagar o mal com o bem. Amém, Jesus? Fizeram mal para você. Tem que entender por que foi feito aquele mal.
Em vez de você devolver a minha moeda, vai lá, ora pela vida dela, pede para Deus resolver. Você não sabe o problema que a pessoa está passando, você não sabe por que ele chegou naquela conclusão. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então, José entendeu o processo. José entendeu por que os seus irmãos trataram ele daquela forma. Porque tudo era um trabalhar de Deus. Amém, Jesus? Olha o que diz. Olha o que diz. Ele pagou o mal com bem. Diz assim: vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Jacó morreu. Quer dizer, olha para você ver o pensamento dos irmãos de José, irmão. Eles eram maus e continuaram sendo maus. Eles não tinham a presença de Deus. Jacó morreu. Eles já estavam lá no Egito nessa época. Jacó morreu. Aí os irmãos de José falaram: ih, agora estão lascados. Agora, enquanto o pai estava vivo, José engoliu. Agora, se prepara, que José vai acabar com a nossa vida. Esse era o pensamento. Às vezes tem muita gente, sabe, irmãos? Tem muita gente falando: não, ela está muito quieta. Ela não falou nada até agora, ele não falou nada até agora. Ah, mas se prepare, que quando falar vai vir para cima, vai acabar com a nossa vida. Às vezes tem gente pensando assim da gente. Mas maior é o que está em nós do que está com eles. Amém, Jesus? Porque eles vão ficar chocados, abismados, perturbados com a decisão que você tomar. Amém, Jesus? Com a posição que você vai ficar. Por quê? Porque isso é a vontade de Deus. Isso é a vontade do Senhor. Que você faça o bem e não o mal. Amém? Que você faça diferente e não copie as pessoas. Aí, esse foi o pré-julgamento que eles fizeram depois que Jacó morreu. Aí diz assim, ó, então mandaram um recado a José. Olha o que eles fizeram. Mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou, tudo mentira, nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos de Deus. Agora são servos de Deus. Agora são servos de Deus, tá vendo? Nunca falaram em Deus. Nunca pregaram Deus. Agora que estava ali numa situação difícil, né? Achando que José ia acabar com a vida deles, agora eram servos de Deus. Que coisa, né, irmão? Esses dias eu estava vendo um negócio na televisão, e eu não tenho vergonha de falar isso não, irmão. Um pastor foi preso porque abusou de 2 irmãs dentro da igreja. Eu não sei como é que isso acontece, irmão. Eu não sei como é que isso acontece. É o próprio diabo, não é possível. Como é que um pastor vai chamar 2 irmãs para a igreja, vai abusar de 2 irmãs, as irmãs vão deixar? Tem alguma coisa errada aí, irmão. Então, que existe coisa ruim em tudo quanto é lugar, existe. Existe médico ruim, advogado ruim, existe deputado ruim, presidente ruim. Nós estamos vendo aí, existe pastor ruim também. Eu falo abertamente, existe também. Mas ele foi condenado por ter estrupado 2 mulheres na igreja. Então, quer dizer, o mal que ele fez, ele estava pagando. Agora aqui, os irmãos de José queriam fugir da responsabilidade. Mentiram falando que Jacó, antes de morrer, havia falado isso. Mas isso aqui é tudo uma invenção da cabeça deles. Eu vi lá o pastor estava sendo preso. Aí o repórter chegou lá: por que você fez isso? Eu sou homem de Deus. Eu não fiz nada. Eu sou homem de Deus. Agora ele é homem de Deus, né? Quando ele estava com as 2 irmãs dentro da igreja abusando das irmãs, ele não era homem de Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Ou nós somos ou não somos. A palavra do Senhor diz que é sim, sim e não, não. Não jorra da mesma fonte água doce e amarga ao mesmo tempo. Amém? Ou é doce, ou é amargo. Amém? Versículo número 18. Olha o que diz. Depois vieram os seus irmãos
prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos os teus escravos. Que ponto, hein, irmão? Que ponto, hein? E eles pensando: agora nossa vida acabou, agora ele vai matar nós. Vamos lá. José, porém, lhe disse: não tenha medo. Você acha, irmãos, que não passou no coração de José a vontade de pegar a espada e arrancar a cabeça de todo mundo? Não passou. Nem um pouquinho. José amava os seus irmãos, mesmo depois de tudo que eles fizeram. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 13, que das profecias e de tudo que o homem fizer no espírito, o que vai prevalecer é o amor. E José amava os seus irmãos. José pagou o mal com o bem. E o que ele colheu? A sua salvação. Amém, Jesus? A sua salvação. Olha o que diz. José, porém, lhe disse: não tenha medo. Estarei eu no lugar de Deus? Olha que entendimento. Olha que entendimento. Vocês planejaram o mal contra mim. Isso era certo. Isso ele falou corretamente. Vocês planejaram o mal para mim. Era a vontade de Deus de eu estar aqui como governador do Egito. Opa, mas peraí, vocês poderiam ter pegado leve comigo. Vocês endureceram o processo. Eu ia chegar aqui de qualquer jeito. Mas vocês fizeram coisa aí por maldade do seu coração. Né? Mas Deus o planejou para o bem. Olha que coisa linda. Para que a vida de um numeroso povo fosse salvo hoje. Que era o povo de Israel através das tribos, né? Que são os filhos de Jacó. Versículo 21. Por isso não tenha medo. Eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhe falou amavelmente. Amém, Jesus? É isso que Deus faz na